Olá, pessoal! Que bom que vocês estão aí, porque hoje... Ai, gente, estou muito ansiosa para contar para vocês que hoje o nosso convidado tem uma história incrível de superação. Ele vai mostrar para vocês como a vida é um jogo difícil, hein? Mas que dá para sair do campo vitorioso, hein? Dá sim. Vai contar pra gente. Ele é Leonardo Precioso. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Vivi? Seja bem-vindo. Obrigado. Tô super ansiosa pra nossa conversa de hoje. Eu também. Nossa, gente, eu até comecei tudo diferente hoje, porque você sabe que eu sempre falo, bem-vindo ao Pode Ser Humano, nosso podcast de humanização nos ambientes de trabalho. E hoje a gente vai aprender como humanizar mais ainda o nosso ambiente de trabalho, como trazer uma diversidade até então esquecida, né, Léo? Sim, total. Nossa, gente, olha, vou contar pra vocês, faz 20 anos que eu sou de RH e eu não conhecia nenhum programa, Léo, que falava de trazer para dentro das empresas os egressos do sistema penitenciário, que é o que você vai contar hoje pra gente. É isso aí, vamos bater um papo. Vamos sim, gente. Esse programa é especialíssimo. Vai ser uma aula que o Léo vai dar pra gente hoje. Esse programa tem o patrocínio da nossa amada, querida, idolatrada Best Homenagens, que daqui a pouco aparece aqui. Você sabe que eles têm um monte de soluções aí na área de luto, humanização do ambiente de trabalho. Então, se você precisar de alguma coisa assim, procura a gente lá na Best Homenagens que você vai ver que a gente vai poder te ajudar, vai conseguir te ajudar. Eu tenho que fazer várias coisas aqui no começo, tá, Léo? Por isso que eu demoro um pouco, mas é aqui, ó, QR Code. QR Code é onde vai estar aquele seu livro... Do Recomeçar. Do Recomeçar, Léo. Ele esqueceu, Brasil, mas aqui a gente pode fazer, aqui você pode segurar um quadrado. Isso, e olha pra lá, que o nosso câmera, aquele cara lá, ele vai colocar o seu livro. Põe aqui, faz assim. Isso aqui, ó, o livro do Léo tá ali. Vocês estão vendo o livro? Nesse QR Code aqui, vai ter o link pro seu livro, Léo. Exatamente. Não é? E pro aí. Instituto, e pro que mais você quiser. Legal. Você manda tudo pra gente. Muito bom. Vou fazer minha autodescrição, porque tem gente que só vai escutar esse papo incrível, tá bom? E aí vai ter que imaginar como é que a gente é, né? Que a gente é bem bonito. Então a gente tem que contar pra galera. Então vamos lá. Bom, meu nome é Viviane Dobelinha, sou uma mulher branca, eu tenho um cabelo preto curtinho. Hoje eu visto uma blusa verde clarinha, uma calça branca, uma sandália marrom. Nós estamos aqui na frente de uma mesa retangular, com 2 microfones na nossa frente, tem 2 garrafinhas de água, 2 canecas lindas do Pode Ser Humano. E nós temos uma televisão aqui também. E você, Léo, me conta. Legal, sou Leonardo Moraes Precioso, todo mundo me chama de Léo Precioso. Um homem branco, do cabelo tá ficando grisalho, né? Estou vestindo uma camisa de gola, de linho, né? Branco com listas pretas, né? Calça azul, tênis branco. É isso. E é isso, gente. O Leonardo Precioso, o nome dele já é maravilhoso, né? E ele realmente tem colaborado com a sociedade de uma forma muito preciosa. Eu sei que é um trocadilho bem brega, mas é verdade. Entendeu? Eu tenho que falar isso, é muito verdade. Gente, o Léo hoje, e ele vai contar a história dele pra gente, mas o Léo hoje trabalha com uma ONG em que ajuda egressos do sistema prisional a recomeçar. A recomeçar. Que lindo isso. Eu amo histórias de gente que pode recomeçar. Porque, na verdade, a gente sempre está recomeçando. Mas essas histórias aí, Léo, olha, tô muito curiosa. Você era um jogador de futebol, não é isso? Sim. Jogador de futebol, jogou no... Eu até vi aqui, gente, São Caetano? Estive no São Caetano. Aí, São Caetano. Na juvenil, juniores, né? Tive a oportunidade de treinar no profissional. Eu passei pelas categorias de base de vários clubes grandes, né? De São Paulo, como Corinthians, Palmeiras. Tive passagens rápidas pelo Juventus. Tive fora do país, no Chile, no Santa Inês de La Serena. Né? E vários clubes ali do interior de São Paulo também, né? Qual a idade que você tinha quando você estava nesse mundo do futebol? Eu fui descoberto pelo Corinthians ainda jovenzinho. Eu tinha 7 para 8 anos, lá em Carapicuíba, em campeonatos escolares. Nossa! Corinthians tinha olheiro por todos os cantos, né? Nas periferias e tal, né? de vários estados. E aí, num campeonato de escola, um olheiro gostou e me fez o convite para eu ir pro Corinthians jogar futsal. Né? E aí, depois eu migrei pro futebol de campo. E aí, foram 17 anos atuando entre categorias de base e como atleta profissional de futebol.
Quando você encerrou esse período no futebol, quantos anos você tinha depois de 17 anos? Eu joguei até meus 24, né, 24 anos ali. Tá. Então, eu comecei cedo e aí aos 24 anos eu desisti da minha carreira. Você que desistiu? Desisti da minha carreira. O que aconteceu? Enfim, assim, o futebol, ele é muito ingrato também, né? Então, hoje, pô, nas periferias, nas favelas, né? E ainda mais naquela época que não tinha uma comunicação da forma que é hoje, muitas das vezes era a música e o futebol era a possibilidade de você tirar Dos sua meninos família da periferia. daquela situação ali de dificuldade, vulnerabilidade da periferia, né? Sim. E muitos conseguiram fazer isso e eu fui um sonhador também e tentei, né, tirar, né, a escassez, a vulnerabilidade da minha família através do talento do futebol, mas eu não tive, né, tanta... Persistência? Eu não digo que foi persistência, eu poderia ter enxergado alguns indícios antes para mim também me preparar para me enfrentar um outro campo, né, da escola, do estudo, né, da profissionalização em outro sentido, para que eu pudesse dar continuidade, né? Então eu fui um cara que tive algumas oportunidades, quando tinha uma possibilidade, machucava. E aí eu não consegui fazer essa leitura de entender que eu poderia, de repente, ter antecipado a minha saída do futebol, não ter esperado e não ter criado tantas expectativas da forma que eu criei e sair de forma brusca, né? Do futebol, eu só saí. Eu não me preparei para sair, não teve um processo ali, né? Eu só saí devido às decepções mesmo do futebol, salário atrasado, auxílio moradia atrasado, né? Situações que impactou muito no meu processo socioeconômico naquele momento. E aí eu desisti da minha carreira, desisti do sonho da minha família, né? Para que a gente trabalhava junto, porque todo mundo ali... Eu tinha o meu papel de ir pro clube, treinar, trabalhar e tal, mas minha família também tinha o papel de cuidar da família, de isso, enfim, né? Cada um tinha a sua responsabilidade em busca de um sonho em comum, né? Sim, entre e nós ali. você levava dinheiro para dentro de casa? Total, sim. Você era um arrimo de família? Minha mãe funcionária pública, meu pai também. Meu pai por um bom tempo, assim, meu pai teve uma atitude muito, acho assim, muito nobre, assim. Hoje a gente até fala do recomeçar. Meu pai viveu muitos anos da contravenção, envolvido com o jogo do bicho. Mas quando eu fui descoberto ali pelo Corinthians, surgiu, né, outras possibilidades de mudança de vida, e ele foi o primeiro a falar, opa, eu não quero viver da ilegalidade, porque eu quero criar minha família e eu quero... né, apoiar meu filho, já que ele tem o talento, quero apoiar meu filho, que meu filho consiga ter sucesso no futebol. Entendi. E aí ele abandonou também o mundo, né, da ilegalidade, da contravenção, vamos pôr assim, da criminalidade, para conseguir apoiar a sua família e cuidar da sua família, né? Entendi. E aí foi um processo muito importante, né, nessas escolhas dele, né? Até hoje eu tenho o meu pai, né? Mesmo com as Então, quando ele complicaçãozinhas. teve uma oportunidade de ter um trabalho legal, alguma coisa... Na verdade, ele não teve nem oportunidade de um trabalho legal, porque ele foi autônomo quase a vida inteira. Mas ele uma perspectiva maior, devido ao meu potencial com o futebol. Sim. Então ele conseguiu enxergar além daquilo ali, Tá. e ele enxergou que aquela vida ali poderia ter uma vida mais curta. Né? E aí ele entendeu e se posicionou. Sim. E até hoje ele cuida lá da minha mãe. Ah, que legal. Mas então, com 24, você para de jogar bola, só que tem uma renda ali que desaparece do dia para a noite, né? Você para de receber o seu dinheiro e então você precisa continuar ajudando em casa. Sim. E aí, o que para os meninos da periferia, pelo menos, né, muita gente ali da periferia, o que aparece como alternativa? No meu caso, assim, eu sempre joguei só futebol. Então, eu fui parei de jogar futebol profissional e fui jogar futebol informal, de várzeas. Tá. Né? Então, eu rodava São Paulo, né, jogando futebol. Jogava de terça, de quarta, de quinta. E aí, eu tinha como se fosse um freelance, né? Um job. Né? E aí eu tinha ali, né, o dinheiro que um ajudava, o outro ajudava e tal, e era com isso que eu ia pagando as minhas contas.
E aí teve uma época que eu jogando por um time da Várzea, tal, de São Paulo, e aquele time também tinha apoio ali, né? Também do pessoal que vivia do ilícito, né? Do tráfico de droga e tal, porque na periferia tudo se mistura, as pessoas convivem, né? Pô, com todo mundo e tal. Enfim, e aí eu recebi uma dessas pagamento por partida, e naquela época a gente tinha sido campeão. Os caras não tinham dinheiro, mas eu precisava pagar minhas contas. E aí eu peguei uma quantidade em droga. Que quando eu acabei comercializando aqui, foi muito maior do que o bicho que eu tinha do jogo. E aí eu entendi que naquele time ali eu jogaria e eu queria receber em droga, porque eu conseguiria fazer um giro maior. No começo os caras até... Pô, mas, Léo, é outra vida, é outro mundo. Né, meu, ser um jogador de futebol. Os caras ainda me enxergavam como jogador de futebol. Olha, Comigo mesmo eu já entendia que eu não jogava mais profissionalmente, mas os caras sempre entendiam como que é um jogador de futebol. E aí eu falei, mas eu tô precisando, mano. A luz de casa tá cortada, a água tá cortada. Não que a gente tá sem... Tava cortada, mas não que eu tava sem o fornecimento, né? Porque tava no gato. Né? Tava na ligação direta. Sim. Né? Mas, enfim, a situação ali toda desorganizada financeiramente, economicamente. E me ajudou a conseguir pagar uma conta, conseguir comprar um negócio e tal. Enfim, sempre quando eu vier aí brincar com vocês aí, queria estar recebendo aí, né? Em produto mesmo, em cocaína. E, enfim... Teve um momento que eu também não queria mais nem receber em dinheiro, não queria receber mais em produto, em cocaína. Eu queria fazer negócio com os caras. E aí os caras falaram, pô, Léo, você tá se aprofundando ainda nisso e tal. Os próprios sim. Os próprios manos estavam percebendo que você tava... Mano, e aí, mano? É outra vida, Léo. Isso aí eu falei, me ajudou muito aquelas partidas que eu fiz e eu peguei a quantidade... em droga, que isso aí me gerou um recurso muito maior, né, meu? E agora eu também não quero receber para isso, eu quero fazer negócio, eu quero que vocês me dão um prazo para me pagar. E aí aconteceu a primeira vez, aconteceu a segunda vez, e aí se tornou uma rotina. Na verdade, isso aí se tornou o meu trabalho. Né, que foi dali que eu comecei a arcar com os meus compromissos mesmo, de ir lá negociar com a Sabesp, lá negociar com a Eletropaulo. Isso te trouxe uma dignidade. Uma dignidade começou a me dar outras possibilidades. Fui lá e consegui comprar um carro, consegui depois, passaram uns dias, comprar um apartamento. Sua família sabia, Léo? Diretamente não. Eu de repente não queria saber também, né? E aí, com muito respeito... Eu também fui viver a minha vida, né? Passou um tempo, eu fui e casei, né? Com a mãe da Sofia, que foi do meu primeiro relacionamento. Enfim, fui viver minha vida porque eles já não... né? Eu tinha fracassado como atleta profissional de futebol. E você estava se achando vitorioso naquele momento? Naquele momento eu estava conseguindo, não vitorioso, mas eu estava conseguindo suprir minhas necessidades. E eu sabia que aquilo ali também não poderia ser por muito tempo. Porque eu nunca vi ninguém aposentar no crime. Né? Então, o crime ele te leva para 2 lugares. Você está me dizendo que, assim, quando a gente tem necessidades extremas, a gente busca alguma alternativa... Você não tinha estudado? Eu tinha um ensino médio completo naquela época. Porque o futebol, ele não te dava as condições de você estudar legal, mas para ir para a escola você tinha que ir. Né? E aí eu sempre fui um aluno nota C na escola, né? O futebol me forçava a ir para a escola, né? Mas para conseguir completar esse ensino básico aí, que era o antigo colegial, né? Hoje é ensino médio. Ensino médio, é verdade. Então, Léo, aí você começou a crescer nessa situação tudo, né? E aí foi crescendo, tomou um tamanho que eu não sei, né? Talvez você queira falar, talvez não. Mas aí uma hora, é o que você falou, eu nunca vi ninguém envelhecer no crime ou passar ileso muito tempo, né? Uma hora a casa cai. Sim, assim, a vida... Quando você entra, assim, numa faixa da ilegalidade, da criminalidade,
você acaba entrando depois, consequentemente, no passar dos dias, para vários becos e vielas, né? E aí você vai caminhando conforme E você talvez não vá a percebendo. sua disposição para ir além, os convites, né? As amizades, né? Que te leva também para uma situação, vamos ali e tal. Tudo ligado à criminalidade. Então eu fui me aprofundando, fui vivendo esse submundo da criminalidade, E né? são amizades mesmo, Léo? Eu tenho, assim, nem as pessoas vivem do crime, mas ninguém nasceu criminoso, né? Verdade. As pessoas vivem da ilegalidade, mas ninguém nasceu Sim. criminoso. Eu conheci muito disso ainda mais quando eu fui parar dentro do sistema carcerário. Que eu fui conhecer um outro lado, né? Que é um lado, né, do ser humano, daquela pessoa que está ali vulnerável, está ali na custódia do Estado, não tem mais força de cometer, né, um crime de assalto, de tráfico, enfim. Né, e você começa a entender que, no resumo, a pessoa nunca quis ser aquilo ali. Sim. Você entende quando você foi para o sistema prisional, é isso que você percebe da maioria, da minoria? Da grande maioria. Posso colocar aí que é 80%. Lógico. Não queria estar ali. Não queria ter feito o que não fez. queria ter vivido da criminalidade, né? Eu ali, né, tive a oportunidade de jogar futebol, tive a oportunidade de sonhar, né, ter esse sonho de mudança, de viver esse glamour que o futebol nos traz, esse brilho, né? Sim. Principalmente no Brasil. Agora tá meio caidinho, mas já foi mais, É né? verdade. Teve mais luz nisso aí. Sim. Já, né? Anteriormente. E aí eu tive isso, e quando eu saí, aquele negócio de tentar resolver rápido os problemas, eu fiz as piores escolhas, né? Então, de viver do tráfico de droga, do consumo de droga, de depois, além disso, começar, né, praticar assalto, enfim. Um né? vai puxando o outro, é isso, Vai Léo? puxando o outro Vai ficando ao ponto de eu ter sido preso por sequestro em São Paulo, né? Então, para você ver onde vai, quando eu falo que entra por vários becos e vielas, que de uma pessoa que recebeu uma quantidade de droga, que distribuiu numa balada, pegou um dinheirinho, fez mais um negócio, daqui a pouco adquiriu um ponto de droga, se envolveu num assalto a banco, se envolveu não sei do que. E aí, daqui a pouco, preso por quê? Por sequestro. Né? Então, quando você cai naquela situação, você olha assim e fala assim, mano, eu nunca quis ser isso. Nossa. Quando caiu a ficha? Quando você chega dentro de uma carceragem, em uma situação, no meu caso, eu passei por uma situação bem difícil, assim, né, quando eu fui preso, assim, acho que também pelo tudo que tinha ocasionado também, né, sequestro de uma pessoa e tal. Enfim, né, eu cheguei numa situação bem difícil, assim, que direitos humanos não entram em alguns lugares, né. Não tem essa situação, mas também foi muito provocado pela minha atitude, né, acho que foi uma consequência. Uma consequência, né? De uma ação que eu tive, foi uma reação, né? De uma ação que eu tive, e muito difícil, assim, né? Que eu não desejo pra ninguém, né? Enfim, e ainda mais a sobreviver ao sistema carcerário, né? Da forma que hoje ele é, né? Você ficou quase 10 anos lá. Fiquei 7 anos e 13 dias dentro do sistema carcerário, exatamente, 7 anos e 13 dias. Eu cumpri pena em várias unidades prisionais, né? E minha pena tinha dado início em 23 anos e tal, e aí acabou ficando em 8 anos, e desses 8 anos eu fiquei 7 anos e 13 dias privado de liberdade. Período difícil, né? Que eu também... Já tinha filhos? Não, minha filha foi gerada... Ela nasceu em janeiro de 2011, então ali... Né, antes um pouco da Copa do Mundo ali de 2010, ali a mãe dela tinha ficado gestante. Qual foi o período grávida. que você ficou no sistema prisional? Eu fiquei 7 anos e 13 Mas dias, de 2008 a 2015. Ok. Eu fui preso dia 16 de abril de 2015 e saí dia 29 de abril... Nossa. 16 de abril de 2008 e saí... dia 29 de abril de 2015, né? Cheguei em casa no dia 30 de abril. Sim. Mas foi um período muito difícil, assim, né?
período de muita escassez, muita dificuldade. E aí também, depois que eu fui preso também, Vivi, eu assim, quando eu cheguei dentro do sistema carcerário, cheguei num lugar como o CDP e tal, não tem muito recurso. Né? E aí eu fui um cara também, falei, putz, mano, como que eu vou sobreviver nisso aqui? Pô, tentei fugir 5 vezes e paguei um preço super alto das tentativas de fuga junto com outros. E aí, o que acontece? Cada vez mais que você está envolvido no crime, você entra por mais becos e vielas. Sim. Então, além de estar preso, tentava, né, de uma certa forma, sair daquela situação ali, né, junto com um time ali também, com as pessoas que decidiram tentar fugir do sistema carcerário. E aí fomos pagando o preço, né? Transferência, isolamento e não sei o quê. E aí eu tenho, né? Acabei tive 5 tentativas de fuga, né? Durante esse período que eu fiquei preso. E aí quando eu entendi que eu não ia conseguir fugir, como eu tinha ensino médio completo, mesmo que eu era um aluno ruinzinho, eu entendia que eu poderia contribuir de alguma forma com aquelas pessoas que estavam ali como monitor de educação, alguma coisa, né? Nesse sentido. E aí também o sistema não deixou. Opa. Porque eu já tinha tentado fugir algumas vezes, falou, pô, vai estar lá vai na ensinar frente, eles a fugir. Vai estar ali, tá procurando outro caminho de Sim. ir embora. E aí eu não consegui. E aí quando eu não consigo ter essa evolução, né, de ressocialização dentro do sistema carcerário. Porque isso não acontece. Quando a gente fala de ressocializar e vai colocar no sistema carcerário, isso acontece? É possível? Hoje o sistema carcerário não posso falar que não existe, mas ele não é eficaz. Não é, né? Né? Acho que a demanda é muito maior do que a oferta. Tá. E aí não consegue, de fato, fazer a roda girar. E aí comigo aconteceu a mesma coisa. Tentei procurar por um meio, pelo outro, não deu certo. E aí eu fui me dedicar à luta da população carcerária, né? Ao ponto de me filiar dentro de uma organização criminosa para lutar por direitos. Não era direito de contravenção, essas paradas. Era direito mesmo de saúde, de educação, de trabalho. Né? Aquilo que eu fui negligenciado durante aquele período, desde da minha prisão até a minha busca por educação e trabalho que eu não era concedido, eu falei, mano, alguém tem que, né, lutar. Falei, Léo, mas é difícil e tal. E aí a gente foi se envolvendo, foi lutando, foi conseguindo alguns espaços, né, abrindo uns espaços, de repente fechando por a gente cobrar muito também. E aí não é que fechava o espaço, mas a gente tirava da unidade, te mandava para outra. E aí eu fui vivendo essa autossituação dentro do sistema carcerário. É um ciclo, né? Um ciclo. E aí foi bem difícil, assim, mas no meio disso tudo teve a geração da minha filha, né? No meio disso tudo também teve as complicações de saúde da minha família, teve também a minha separação também de relacionamento, de casamento, né? E, enfim... Só que eu também tive amigos meus que, de uma certa forma, me procurou por carta ou de visita domiciliar na casa da minha mãe, com o propósito de querer me ajudar. Né? E aí teve também o envio do livro, teve a carta, teve não sei o quê. Então teve tudo isso, né, durante todo esse período. Né? É porque as coisas acontecem de semana em semana, né? Não é diário. O ritmo do sistema carcerário é diário, mas as coisas que vêm de encontro para você é de semana em semana, porque é de semana em semana que você tem visita. Sim. E aí de semana em semana que você tem muita mais informação. Você fica sabendo o que está acontecendo. E aí você viu que sua família aqui fora estava vulnerável, seu relacionamento terminando. Tudo. E você com problema lá dentro, ou seja, isso é um pouco da realidade de todos os egressos? De todo mundo que está lá dentro, desculpa. Todo mundo que está lá dentro. Do sistema carcerário. Família com dificuldade financeira, relacionamento que se dissolve, e a distância que aumenta, a escassez de recursos mesmo, até mesmo de higiene pessoal. Eu fui um cara que chegou ao ponto de, dentro do sistema carcerário, estar tomando banho de sabão em pó. Nossa. Né, pela escassez de um sabonete, de um negócio e tal.
E isso aconteceu comigo, Sim. ninguém me falou, fui eu que tomei banho de sabão em pó. Sim. Né? E, enfim, por dificuldade mesmo da família também, de não ter trabalho para você trabalhar, para você conseguir ter um Manter sua recurso ali para suas necessidades básicas através Sim. da folha pecúlio que você tem ali de você estar trabalhando, você passa a ter um saldo na sua folha pecúlio que toda unidade prisional tem. Uma lista de compras, se você tem um saldo lá de 100, de 50, de 70, você pode fazer uma compra que uma vez por mês aquilo ali chega. Tá. Né? Então, se você trabalhar, você teria essa condição. E aí você não tem a família com dificuldade na rua. Você não tem o trabalho lá dentro, pô, o que vai sobrar? O sabão em pó da casa para você tomar banho. Né? E aí chegou a esse ponto, né? Porque também foi, nesse período que aconteceu, isso foi numa unidade bem escassa que eu estava, então todo mundo que estava ali já tinha vindo de 7, 8 anos preso, já não tava chegando na cadeia. Sim. Tava todo mundo já numa situação do meio pro final. Léo, as pessoas falam que hoje o nosso sistema prisional, ele acaba que é uma escola para o crime. Você concorda com isso, com essa... falam, você entra porque você roubou um mercado e você acaba aprendendo um monte de coisa, um monte, como você falou, de vielas e atalhos dentro do crime. Isso é verdade? Eu não digo que é uma escola do crime, mas a todo momento você está condicionado que você não vai ter mais uma condição de cidadão comum. É isso. Entendeu? Quando você então entra não lá, digo você fala, que é não uma tem mais escola jeito. do crime, é a rejeição que você tá todo momento ali, tanto pelo lado do crime, Sim. quanto pelo lado também do poder público. Você está sendo condicionado a todo momento que você não tem mais jeito para a sociedade. Caso perdido. Então não é que é a escola do crime. Ah. Ali já é o crime. A vida da criminalidade tá ali. Né? Só que a condição da forma que você é condicionado, que entende que você vai se tornar um criminoso quanto mais. Entendi. E a gente sabe que ali, 80% daquelas pessoas ali são criminosos ocasionais. E que se pudesse, teria um outro caminho. E se tivesse a gente fala que a primeira oportunidade é essencial. É necessária. A primeira oportunidade é necessária. Jovem aprendiz e tal. Mas a segunda é essencial. Muitas daquelas pessoas, se tiver a segunda oportunidade, vai abraçar da mesma forma que quando eu tive a minha segunda oportunidade, eu abracei e construí o meu mundo dentro dela. Né? Então, esse é o perfil do sistema carcerário. Né? Feito isso com muita responsabilidade. Só que hoje, de fato, da forma que é feito devido ao contingente, devido às políticas também, de leis também, que leva, né, as pessoas para o sistema carcerário por coisas mínimas, eu acho que teria que ser revista. Eu não sou a favor da legalização, Sim, claro. Não é isso. Mas ter consequências diferentes. Da regulamentação. Né? A legalização, mas da regulamentação. E aí até, tive a oportunidade de viajar para fora uns tempo atrás para entender, né, sobre regulamentação, sobre a questão de políticas de droga e também de justiça restaurativa, né? E políticas de desencarceramento e tal. Tive a oportunidade de ir para a Holanda, onde tem uma taxa de pessoas encarceradas, uma das menores do mundo, né? E uma das maiores políticas de desencarceramento e de políticas de lei de droga. Para entender de que forma a gente consegue, né, dentro de oportunidades como essa aqui, a gente comentar, a gente falar, para que isso possa ser desenvolvido em meio à sociedade ou despertado em meio à sociedade, né? Então, como eu falei, não sou a favor da legalização, mas sim da regulamentação. Entendi. Né, da questão de um exemplo. Em Amsterdã, a pessoa pode portar até 5 gramas de maconha, que é a mesma coisa de estar com um maço de cigarro no bolso. Sim. Então, eles regularizaram uma situação que isso diminuiu muito a população carcerária. Sim, sim. Né? Foi das ferramentas que eles usaram naquele momento. Sim. Então, é muito disso. Então, o sistema carcerário, eu vivi, né, tudo isso e, enfim, né, me serviu também de
muito aprendizado, né? Justamente Do que você não quer. do que você não quer e de você lidar também com o ser humano, porque é 1 m² para 4, Sim. né? Então, como você também saber onde começa e onde termina Sim. os seus direitos, seus limites ali, para Sim. você respeitar o do outro também, Sim, né? sim. E, enfim, mas foi um período assim que a gente teve que se desdobrar bastante, acionar aquele time em relação à sua sobrevivência Sim. e você praticar ali, você conseguir passar por o período que eu passei. Teve outras pessoas que passaram por muito mais tempo e tal. Teve que estar com isso aí sempre muito aguçado, né? Sim. Mas foi um período que eu aprendi bastante. Léo, quando você me conta, né, assim, um pouquinho, lógico que a gente não tem tempo aqui, senão a gente ia ficar muitas, muitas horas para você me contar o que você deve ter passado nesses 7 anos, o que você viu nesses 7 anos e pouco aqui. Mas a sensação que eu tenho é que a esperança das pessoas vão acabando, né? Vai acabando, mas você sai e parece que se renova a esperança em você. O que aconteceu para se renovar a esperança quando você sai da prisão, estigmatizado, principalmente, né, no nosso país, é muito estigmatizado, é o que você falou, a pessoa entra lá e fala, não tem mais jeito, sujei meu nome. Hoje, se a pessoa está com um cheque devolvido, o nome está sujo, as empresas não querem contratar. Imagina quem tem uma passagem, né, pela polícia. Então, o que acontece para você sair de lá e renovar a esperança? Assim, as pessoas estavam... né, nos últimos noticiários e tal, né, no Brasil aí, as pessoas querem acabar com a saída temporária. E a saída temporária foi essencial para que eu pudesse hoje estar aqui trocando um papo com vocês. Né, ter feito hoje, hoje eu consigo liderar, né, Recomeçar chega a 45 pessoas, né? Tem a minha família, tem os meus amigos. A sua ONG Recomeçar, que nós vamos falar da ONG Recomeçar já, Brasil. Recomeçar tem 45 colaboradores? 45 colaboradores, Nossa. né? Com operação em Brasília, operação em Recife, no interior de São Paulo, né? Trabalho com líderes sociais. Então, assim, isso tudo por causa de uma saída temporária, sabe? Que me deu a oportunidade de reencontrar, né, o amor da família, né, o carinho dos amigos, né? Tive a oportunidade de conhecer a Sofia, minha filhinha, porque minha filhinha, a Sofia hoje já está com 13 anos, mas ela foi gerada dentro do sistema carcerário e ela nunca foi me visitar. Ah, ok. Né, eu também não tinha tinha muito ver minha filha, mas eu não tinha tanta coragem de colocar ela para passar por todo aquele processo, né, para chegar até onde eu estava, né, dentro de uma unidade prisional. Mas eu tive a oportunidade de conhecer ela. E aí foi a partir disso, da oportunidade da saída temporária, que de fato, né, eu comecei... Porque assim, imagine para mim, Vivi, um cara que tentou fugir 5 vezes, consegue o benefício da saída temporária, né? De ir pra rua. Se eu tentei fugir e me deram a minha liberdade, você acha que eu vou voltar? Não. E aí? Eu só voltei porque eu tive a oportunidade de entender que eu teria uma segunda chance. E quem te deu essa oportunidade? Da onde Essa saiu? oportunidade surgiu do meu amigo, né? O Eduardo Lira, fundador da Rede Gerando Falcões. Sim. Um cara que a gente trabalha junto até hoje, né? Hoje nós somos cúmplices de muitos trabalhos de impacto social. Né? Então, um cara que acreditou que eu poderia, né, mudar, né, assim... Vocês já se conheciam? Já, nós somos crias de projeto social, né? Lá atrás, quando jovem ainda, que nós sonhávamos em ser jogador top de futebol, né? E tal, e enfim, nós treinávamos junto, né? Eu era o líder da equipe de treinamento. E aí o Edu, em 2010 para 2011, quando ele encontrou com a minha família... Fala pra ele vir aqui depois. Eu falo pra ele. Você pede? Olha, tá registrado, hein, Brasil? Léo vai pedir, Edu, vem aqui. E aí? E aí o Edu me escreveu uma carta, né, digitalizada e tal, fazia tempo. Ele sabia que você tava na cadeia. Ele tomou ciência de tudo que eu tava vivendo e tal. E aí ele me provocou, ele falou, você era o capitão dos times aqui, mano.
Você era o líder, era o capitão. Você era o líder da equipe de treinamento. Um cara que ensinou a gente, né, a disciplina esportiva, né, pontualidade, horário, dedicação. Você que despertou isso em nós, mano. Como que a gente pode te ajudar, né, quando você sair dessa situação? E se você quiser, eu tô aqui para te fortalecer e tal. E aí começamos ali, né, nessas trocas de carta, de livros e tal. Ele escreveu um livro chamado Jovem Falcão, e aí ele me mandou esse livro. E aí eu comecei a entender um pouco mais do que ele estava fazendo, né, como membro da sociedade e tal, o que ele estava impactando, porque o Edu também era filho de um ex-presidiário. E, enfim, assim, comecei a entender, né, que ele estava muito além do que só aquele jovem da periferia, né? E isso aí foram 4 anos, a gente dialogando, conversando à distância. E aí eu saí numa saída temporária, nessa saída temporária, que foi a minha primeira, que eu conheci a Sofia. E aí eu me reencontrei também com o Edu, que de uma certa forma desconstruiu a ideia que eu tava de ficar fugitivo na rua. Porque eu já tinha tentado fugir uma par de vezes. Tive oportunidade de ir lá, você acha que eu ia voltar? Né? Se fosse para mim viver ainda da criminalidade, nunca mais eu ia voltar para o sistema carcerário, eu só ia voltar preso. De novo, não com as minhas próprias pernas, né? E aí, só que ali eu entendi que eu teria uma segunda chance. Baseado no que ele tinha me falado. Pô, também ali eu entendi que eu tinha uma responsabilidade muito grande, que aquela menininha de 3 anos e 4 meses estava ali que não parava de chorar. Né? E também a responsabilidade com os meus amigos e a minha família mesmo ali, porque eles fizeram um acompanhamento em conjunto. Então eu estava cheio de responsabilidade quando se falava do meu comportamento, né, como uma pessoa na sociedade, né? Ninguém queria ali ver eu, de uma certa forma, ferindo novamente a sociedade. Se fosse para ficar isso, que fique onde estava. Né? Tipo, meio que assim, né? Sim, claro. Se for para vir para fazer merda em meio à sociedade, que fique onde você tá, por favor. Né? E enfim, e aquilo ali eu entendi que era um apoio que poucos, né, pessoas que saíssem né, de liberdade teria. E aí eu tive da família, tive dos amigos, e eu teria que aproveitar porque a gente era o que mais pedia lá, né? Pô, mano, caramba, poderia ter a visita da minha família, pô, poderia ver um amigo, pô. E assim, e pra mim ter isso, eu teria que estar em liberdade. E aí eu voltei nessa saída temporária, e depois eu tive mais 4 saídas temporárias, que eu sempre tirava um dia para estar junto com o Gerando Falcões, junto com o Edu, junto com o Lê Maestro, sempre numa escola, né? Porque antes tinha um MCs pela Educação, que levava pessoas da periferia e tal para escolas públicas e particulares para fazer o funk da ostentação da educação. Olha, que era algo diferente, muito, né? E muito aí legal. Um pessoal muito legal também, pessoas que estavam sendo resgatadas, né, por depressão, por alcoolismo, por consumo de droga, como o Lê Maestro, que é cofundador da rede Gerando Falcões, ele que pilotava esse time dos MCs pela Educação. E aí eu sempre estava um dia da minha saída temporária, que por isso que eu falo da importância da saidinha, né? Hoje, mais de 95% das pessoas que saem retorna, né? E, enfim, foi muito importante para mim, e as pessoas hoje querem acabar com isso. Foi não só para mim, com tantas outras pessoas. Eu tenho muitos outros amigos que aproveitou muito bem essa saída temporária. Não foi para fins de criminalidade, foi muito para reconstruir o seu relacionamento com as famílias. Hoje, quando eu tenho a oportunidade, tá aqui nos bastidores o Joel, meu amigo aqui, que trabalha junto comigo, né? Eles sabem o quanto que eu faço do meu bolso, das minhas condições mesmo, para que eu possa ter amigos meus com a condição de vir visitar a família. Porque se você também não tiver o dinheiro do transporte, do ônibus, você não sai. Que é o dinheiro na sua conta pecúlio. Ah, tá. E aí eu, através das famílias, eu consigo mandar, né, um dinheiro ali para um dinheiro para outro, para complementar. Eu nunca consigo pagar tudo. Sim. Mas eu sempre ajudo fechar a conta com a família, né? Então faz aquele negócio meio a meio, né? Ah, é quanto? É 200, eu dou 100, você dá 100? Então, para a gente conseguir que essas pessoas consigam sair para sentir aquele mesmo afeto que eu tive. A esperança que você sentiu. E viver aquela experiência novamente
né, de estar em meio à sociedade, Sim. sabe? E com a família. Então, eu sempre fui um cara que lutei para que isso acontecesse, né? Sim, sim. E aí a gente, continua fazendo, mas as pessoas estão querendo aí acabar com essa saída temporária, que eu acho que vai ser uma regressão até não só na parte do judiciário, assim, mas de sociedade mesmo. Entendo. Vai regredir muito, Entendo. né, quando corta isso aí, porque isso é uma das únicas ações que, de fato, a lei de execuções penais 7.210 consegue favorecer para a pessoa em privação de liberdade. Sim, sim. Porque a educação, o trabalho é tudo escasso, o atendimento à saúde é escasso. Sim. O que consegue contemplar? A saída temporária, porque você transfere aquela responsabilidade para a família também, né? Que dá muito certo e eles querem acabar. Mas, enfim. Léo, assim, eu fico muito emocionada de te escutar quando você me conta a sua história com o Edu. Porque eu fico, assim, muito emocionada de ver o que um ser humano pode fazer para um outro ser humano, né? Que não é financeiro, né? Foi um apoio que ele te deu, foi acreditar em você, trazer uma coisa boa sua, que era a questão da liderança. Porque acreditem se puder, todo mundo tem coisas boas, né? A gente pensa que não, mas todo mundo tem coisas boas e que às vezes a gente acaba deixando escondido. Então, quando o Edu olha para você e nem sei o que ele é, se é psicólogo, o que é, mas ele vê uma coisa positiva em você, te traz de volta para a esperança, né? E com certeza você também, com esse olhar, começou a olhar outras pessoas e entender que era possível fazer alguma coisa por essas pessoas que você estava vendo lá, que queria mudar de vida, que precisava de uma segunda chance, como você falou. E aí, então, você começa a projetar, a trabalhar com a Recomeçar. E aí eu fui inserido dentro do Gerando Falcões, aí eu saí de Liberdade, e aí o Edu me convidou, né, para um papo. E eles me propuseram o desafio que era abandonar, de fato, todo o meu envolvimento na criminalidade. Sim. E atuar como monitor de esporte, já que eu tinha vindo do esporte. Sim. Tinha um know-how né, do futebol e tal, Sim. poderia contribuir muito. Eles têm uns centros, né, de esporte. Poliesportivo Cultural. Foi criado na época, eu fiz parte da construção. Olha que legal. Né? Tinha as oficinas, a gente falou, aqui a gente pode criar um polo, um centro, né, esportivo e cultural, com a estrutura que a gente tem dessa escola aqui, que é uma escola Bortoloso, que abriu as portas para, né, as primeiras iniciativas do Gerando Falcões. E sabe o que eu fico pensando hoje, quando você passa lá com a Sofia, se você olha e fala, olha aqui o que o papai ajudou a construir. Né? O que você teria para contar antes de uma oportunidade, né? A Sofia ela hoje acompanha bastante coisa, assim, ela sabe dessa nossa contribuição aí no sentido organizacional, de ideia, de abrir a porta das escolas para a favela, né, para aqueles jovens que só passavam perto daquela escola, só via que tipo um elefante branco, né, e aí começou a ter oportunidade de entrar dentro de um anfiteatro, de entrar dentro de uma quadra coberta, de entrar dentro de uma piscina olímpica, enfim, de utilizar um espaço que até então eles só viam pelo lado de fora. Sim, claro. Então, depois que eu consegui... Ou na televisão. Então, depois que eu me posicionei lá como monitor, aí eu fui para a faculdade, né, estudar educação física. Que legal. E, enfim, me tornei o coordenador de esporte, né? E aí criamos um modelo que é o PEC, né? Poliesportivo Cultural, né? Do Gerando Falcões, que hoje esse modelo aí, ele é replicado aí em média aí de 6.000 comunidades aí pelo Brasil, através de 2.000 lideranças sociais, né? Que esse modelo foi replicado. Só que aí no momento, e o Gerando Falcões, o Edu fundou ele justamente onde eu tinha adquirido um ponto de droga, né? Então a gente deixou de traficar entorpecente, fomos traficar informação, trabalhar com a prevenção, enfim, mudou o ciclo, né, do que você leva para aquela quebrada, para aquela comunidade, para aquela região, né? Então, quando eu saí da cadeia, meu comportamento foi totalmente diferente do que eu tive e as pessoas me conheciam. E o que quebrou esse ciclo foi alguém acreditar em você? Foi a oportunidade que me deram dentro de uma empresa como Gerando Falcões. E aí foi bem aproveitado. E aí eu comecei
né, provocar o Edu, falei, mano, legal eu trabalhar com a prevenção com esses jovens, né? Para que muitos não se envolvam no tráfico de droga, nem no consumo de droga, na criminalidade, na prostituição, nada nesse sentido. Pô, mas o que eu queria mesmo era também trabalhar, né? Ver como que a gente aqui dentro do Gerando Falcões trabalha no apoio a pessoas que saíram do mesmo calabouço que eu, da mesma situação que eu, que é o sistema carcerário, que eu entendo que aqui o sistema carcerário é a extensão de comunidades e favelas, né? Ele é uma extensão, né? E eu queria ajudar essas pessoas em alta escala. Eu vejo um monte de oportunidade passando aqui e o que mais essas pessoas precisam é de uma oportunidade, alguém que acredite nelas. Sim. Mas será que os caras querem? Eu falei, 4 anos você não sabia se eu queria, mas você me deu a oportunidade de escolha. Porque quando a gente sai no sistema carcerário, devido ao nosso condicionamento lá, diário, entendeu, mano? Se não tiver um caminho para seguir, o primeiro caminho, se não tiver uma escolha, o primeiro caminho que me der, eu vou seguir. E aí, muitas das vezes, é o do crime. Porque na periferia, nas quebradas e tal, o crime tá na porta de casa, né, meu? Entendi. Entendeu? E aí, você me deu a oportunidade para que eu pudesse escolher. E aí, eu escolhi trabalhar, escolhi me dedicar, ter compromisso, ter responsabilidade. E eu acredito que muitos vão querer também. Tem gente que pode dar resultado igual ou melhor que o meu, mano. E aí ele falou, então nós vamos fazer. Eu falei, então arruma as vagas de emprego que eu começo a conversar com a rapaziada. E aí começamos assim, pensando primeiramente nos nossos amigos, né? Ali. Falei, o fulano saiu da cadeia. Eu falei, já tô sabendo, falou comigo. Ah, já falou com você? Eu falei, já falou. E aí começamos a apoiar aqueles amigos ali, parentes e tal. Eu estou imaginando que essas pessoas precisaram ser capacitadas de alguma forma. Sim. Porque, como você falou, né? Eu sabia jogar futebol e era isso, não sabia mais nada. Então, vocês também cuidaram dessa questão de capacitação? E aí, primeiramente, antes da gente oferecer uma qualificação profissional, na verdade, a primeira pessoa que nós falamos, mano, vem pra dentro, foi o Osmar, que ele tá com a gente até hoje. Hoje o Osmar tem 70 anos. Na época, ele tava com 62 para 63. Né? Nós já fazemos 8 anos que estamos trabalhando intensamente com isso, mas o Osmar despertou em nós. Né? O Osmar é um cara que foi preso na época da ditadura, ficou 30 e poucos anos preso e tal. E aí o Osmar falou, pô, né, mas como que eu vou trabalhar se eu não tenho uma capacitação para exercer a função? Sim. E aí a gente falou, pô, então você vai se qualificar. E aí ele foi lá, na época, ele se qualificou em impressão digital. Né? E as antigas estamparias ali, né? Então ele se capacitou nesse ramo de atividade e foi trabalhar com isso. E deu certo. Tanto deu certo, ele falou, mano, vamos trazer o Osmar para trabalhar com a gente, mano. E aí ele fica mais perto da gente aqui também, porque ele também não é um jovem, né? Já tá com uma certa idade. E aí trouxemos o Osmar, né? Da empresa que ele tinha se capacitado e estava trabalhando. O pessoal gostou, achou... Pô, curtiu pra caramba, que abriu a oportunidade para mandar outras pessoas. Mas aí nós trouxemos o Osmar para perto de nós e conseguimos fazer isso com tantas outras pessoas que primeiramente procuravam o Léo para outros fins. Ah, será que o Léo tá envolvido no crime? Será que o Léo tá com o tráfico de droga? Aí se deparava comigo trabalhando. Aí eu falava pros caras, mano, o corre agora é trampar. Mas como assim, Léo? Eu falei, mano, assim, assado. Hoje a gente tem gera algumas oportunidades aqui, mas a gente tem que passar para você como que funciona. A gente fala que era modo de lidar com a situação, né? Sim. Passar como funciona o quê? Pô, você vai numa entrevista, pô, vai de comportamento, porque provavelmente nunca foram. Então, e aí a gente era como se fosse essas dicas que você vai lá na empresa do meu amigo. E aí o Edu gerava oportunidade, esse parceiro ia lá naquela empresa e, pô, né, funcionou, foi empregado. Falei, agora eu vou te acompanhar. Uma vez por semana a gente vai trocar umas ideias. Então, vocês... É uma mentoria também. Então, vocês capacitam, você traz ele... Fala, vem aqui, vamos, vai com essa roupa, né? Sim. Cuidado com isso aqui. Então, vocês fazem essa parte. Fazia toda essa parte de forma assim, no papo. Mas e profissional, por exemplo, a estamparia, vocês têm algum curso? E aí a gente conversava com as empresas na época, que a gente ainda não tinha. O primeiro curso de formação do Gerando Falcões
uma formação para uma inclusão produtiva, formação para o trabalho, foi de lavagem automotiva a seco. Muito bom. Que quem trouxe esse curso fui eu, baseado, né? Porque assim, tava surgindo coisa de tecnologia. Naquela época ainda o egresso estava um pouco distante, não tinha ensino nem fundamental. Né? Como que ia ler alguns... Sim, todo né, sentido. palavras em inglês? Ia ter um pouco de dificuldade. Sim. Mas nós fizemos a limpeza automotiva, né? Que também ali serviu, né? Porque era produtos novos também de limpeza seco automotiva. E super verde. E aí os caras também verde. teriam que ler, né? Isso. Teria que se dedicar a ler, né? Do produto, para que aquele produto serve, qual é a reação dele na lataria, mas se ele pegar no estofado, qual é a reação que dá e tal. Então eles tiveram uma base ali também educacional, né? Além de pegar e falar assim, meu, joga ali e esfrega, né? Teve uma base educacional. E aí nós começamos a entender que, né, através do Osmar, através desse curso que nós fizemos, que um dos diferenciais seria prepara o cara para as oportunidades, para que seja sustentável. Então, assim, pô, o cara vai para uma qualificação profissional, mas ele está preparado para receber uma qualificação profissional. Ele está aberto para o aprendizado. E vocês começaram, você tem uma avaliação, alguma coisa? E aí nós trouxemos uma equipe psicossocial para nos ajudar também. Né? Além de ter esse papo informal, a equipe psicossocial começava a já ter uma leitura da pessoa como se fosse um RH ali para o mercado de trabalho. E aí nós começamos a fazer esse trabalho em conjunto entre... Porque assim, como a pessoa sai com muita escassez do sistema carcerário, ela quer gerar renda muito mais... Ela tem a necessidade de gerar renda mais rápido. Né? Porque sai a família também, não sei quem, desempregado e tal. Todo mundo na dificuldade. Todo mundo na dificuldade já tem a necessidade de gerar o senso de urgência. De gerar logo renda. E aí a gente tem que fazer com que a qualificação, a educação caminhe junto. Né? As vagas de emprego que teria naquela X empresa é a partir do ensino médio. A gente se comprometia a ingressar essa pessoa e a gente dá a possibilidade para que ela pudesse fazer um supletivo, um CEJA, um EJA, algo nesse sentido, para que ela pudesse evoluir, né, profissionalmente e pessoalmente dentro das empresas. Entendi. Né? Léo, então assim, hoje vocês têm quais cursos de qualificação? Hoje, na verdade, o nosso carro-chefe tem vários cursos de qualificação em parceria. Vários. Desde de limpezas hospitalar, até mesmo cursos de TI, consertos de celular, ar-condicionado. Tem vários cursos, mas hoje o carro-chefe do Recomeçar é preparar as pessoas para conseguir concluir esses cursos e utilizar eles de forma profissional. Entendi. Então a gente faz um pré, né, que é a nossa oficina de empregabilidade que nós temos, que a gente fala que é a trilha do egresso, que é um processo de desenvolvimento, tudo essa parte aí, planejamento de vida, vestimenta para uma entrevista. Tem até simulados, né? Muitas das vezes faz dinâmica com manequim, né? E essa roupa para ir numa entrevista? E essa roupa? O que vocês acham que é o certo, o que é o correto? Muito legal. Né? Uma pessoa com, de repente, ali, né, acendendo o cigarro num lugar indevido ou a outra... Sabe? A gente traz essas dicas para que a pessoa possa se situar e falar, meu, mercado de trabalho e, né, é diferente, o comportamento é diferente. Sim. E aí também mostrar também para eles que não tem só o CLT para ele gerar renda, né? Tem a forma de ser cooperado, de ser prestador de serviço, de ser autônomo. Muito bom. Enfim, além do CLTista, né? Dá outras alternativas. Meu, não preciso falar ali só da carteira assinada. Eu tenho algumas outras alternativas, onde a maioria das alternativas eu sou responsável mesmo pela, né, por outras situações ali para mim conseguir, né, tá presente no trabalho. E a gente traz todo esse contexto, todo esse visual. E aí começa a oferecer as possibilidades. Vai fazer o curso de pizzaiolo, vai fazer o curso de limpezas gerais, vai fazer o curso de consertos de celular, de manutenção de ar-condicionado, de manutenção de hidráulica, elétrica. Enfim, a gente passa com... O Recomeçar, ele não precisa ter tudo.
mas ele precisa ter o telefone de quem tem. Então, a gente tem o contato do Senai, do Senac, do Sebrae. E vocês têm parceria com A gente tem esse fluxo de legal. trabalho e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria da Justiça, Secretaria de Administração Penitenciária, para que a gente possa fazer com que esses mecanismos também do Estado favoreça nessa formação desse novo cidadão, né? Sim. Agora, Léo, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero colocar um vídeo que a gente tem. Deixa eu só ver qual que é aqui, porque eu tenho muitas anotações para falar com você, sabe? Então, olha... Vamos colocar aqui, gente, o Moisés. Moisés, eu gostaria de saber o que você acha sobre as pessoas que saem do sistema prisional. Você acha que quais são as maiores dificuldades? Vou ser sincero, se você tem condições de ter uma boa faculdade com nome limpo na justiça, já é difícil você arrumar um emprego? E se você tem um nome sujo na justiça, por crime, seja qual for, onde você vai arrumar um emprego nesse país? Se não tem emprego para quem é honesto, para quem tem um nome limpo, para quem tem um bom estudo, condições, não está arrumando emprego, imagine quem tem um nome sujo. O que eu penso, como semi-analfabeto, eu não sou ninguém, é que já em vez de ter penitenciária, põe lá para uma faculdade lá dentro também, incentiva os prisioneiros, os que estão presos pagando pena, é aí estudar. Isso para mim é regeneração, eles dão um estudo lá dentro, trabalho para os caras, pronto. Eu penso nisso. Então, na sua opinião, se tivesse essa possibilidade, seria mais fácil quando eles saíssem do sistema prisional? Creio plenamente que o ser humano tem capacidade de ele mudar, sim. Se ele tiver oportunidade, com dignidade, com respeito, você entendeu? Ele muda. Mas se o cara está lá dentro de uma penitenciária, ele está lá de qualquer jeito, só maquinando mal, ele vai colher o mal, pô. Agora, se você põe um cara lá dentro, você vai pagar sua pena, é 30 anos, mas você vai estudar e vai trabalhar para pagar sua faculdade aqui dentro. Acabou. Eu penso assim. Moisés, incrível sua resposta. Muito obrigada. E aí, Léo, o que o Moisés falou aí? Faz sentido? Faz sentido. Acho que, como eu citei aqui anteriormente, a segunda oportunidade é fundamental. O sistema carcerário, hoje, como a gente também citou aqui, não tem um trabalho que ele está falando, está dentro da lei de execuções penais que não consegue cumprir. Nunca cumpriu? Em escala. Algum momento cumpriu? Muito pouco. Tem né? governo que levanta muito essa bandeira. Um percentual aí de 4 a 6% de uma população hoje que no estado de São Paulo deve estar batendo aí seus 300 mil pessoas em privação de liberdade. Né? E aí, enfim, não consegue atender a todo mundo, não tem recurso para isso e nem condição para isso, porque todo mundo vive de uma forma pendurada, ninguém dorme, né? E, enfim, é bem difícil. Mas o que ele falou faz total sentido. Se a gente descentralizar, olha só que coisa, olha só como são as coisas, né? Se a gente quer entender a situação de um país, você não precisa ir lá no Ministério da Economia. Pega as bases de dados do sistema carcerário dele que você vai entender. Sim. Você não vai precisar ir lá no Ministério da Economia, no Ministério não sei do que e tal, para você entender. Só pegar a base de dados do sistema carcerário daquele país, você tira as suas conclusões. Agora, se a gente começar a entender, descentralizar cotas... Isso eu ia te perguntar né, agora. de cursos profissionalizantes, cotas de linhas de produção de empresa que está ali, né, utilizar para levar para dentro do sistema carcerário, para utilizar daquela mão de obra, ocupar, colaborar e fazer parte da ressocialização de uma pessoa. Sim. Né? A cota das universidades. Sim. Se a gente começar a descentralizar daqui e começar também a se preocupar aqui, porque aqui é a extensão da periferia da favela. Nós estamos aqui no meio do bate-papo, que é uma extensão. Se a gente quiser ser um pouco mais profundo na nossa responsabilidade social, a gente começa a pensar como o Moisés falou. Sim. Muito trabalho a fazer. Muito trabalho a fazer, mas dá para fazer. Mas dá para fazer. Dá para fazer. Hoje a gente traz resultados aí com o Recomeçar, né, de 66 pessoas na faculdade,
mais de 3 mil pessoas qualificadas, mais, quase 10 mil pessoas já cadastradas, 10% disso recolocada no mercado de trabalho, entendeu? Tem que trampar, né? Tem que trabalhar, tem que querer fazer, tem que querer causar mudança. Sim. Né? Então, eu acho que na sociedade, tem gente que pode contribuir muito com isso. Sim. Né? Eu acho que a sociedade já está querendo fazer isso, sabe, Vivi? Eu acho que muito não sabia como fazer. Eu acho que o recomeçar... Você falou para mim no comecinho que a gente sentamos aqui, que há 20 anos que você trabalha nesse... RH, na área de RH, com pessoas, você nunca viu um instituto que trata desse assunto. Então, o Recomeçar, ele trouxe mesmo esse conceito, e hoje a gente tem todos os conceitos de uma empresa, de um corporativo, né? De indicador, de meta, de processo, de rotinas, de gestão e tal, para entender, né, o porquê fez, o porquê não fez, enfim, planos de ação. Sim. Então, nós temos todos esse conceito. Se as empresas entender que querem aumentar a sua responsabilidade social, multiplicar o seu ESG dentro das empresas, pode contar com, acho que não só com o Recomeçar, mas tem algumas outras instituições também trabalhando com isso, para que a gente possa colaborar para que isso aconteça, sabe? É uma mudança de mente, é uma outra visão de ótica. Sim. E é também uma reestruturação da cultura daquelas empresas, Com né? certeza. Eu vou colocar aqui duas perguntas, porque eu quero entrar nesse assunto com você, que é exatamente isso. Como que a gente chega na empresa, como a gente convence a empresa, a equipe que já está lá, a receber as pessoas dessa forma, né? Esses egressos. Como que a gente faz isso? Mas antes eu quero colocar lá, primeiro o Eric, por favor. Eric, se você descobrisse que um colega seu de trabalho veio do sistema prisional, você mudaria o comportamento? Qual seria a sua atitude, sua reação? Eu acho que eu tentaria descobrir qual foi o motivo que levou ele pra lá. Se foi um crime, sei lá, um roubo normal, acho que tu pode ter... Como é que se fala? Pode ser retroduzido, mas se é uma coisa muito extrema, acho que é complicado, né? Um assassinato muito pesado, ou um abuso, ou qualquer coisa relacionada com crianças, né? Aí é complicado. Você mudaria seu comportamento ou você iria levar isso realmente em consideração? O tipo de crime que foi cometido? Acho que eu mudaria o comportamento dependendo do crime. Se for algo pesado, eu acho que eu cortaria a relação. Obrigada, Eric. Foi incrível a sua resposta, viu? Então, isso é uma questão muito importante, né? Como que a gente prepara... Porque a gente está falando de diversidade. Aqui pode ser humano, para falar de pessoas. E são pessoas que estão no sistema prisional, né? Então, a gente quer falar de gente, pessoa, humanização. E quando o Edu foi humano com você, viu a humanidade, você viu as suas coisas positivas, ele te trouxe para o mundo de volta, né? Então, o Eric falou, olha, se eu descobrir, eu ia mudar com ele, não ia mais falar com ele. E aí, como é que faz para integrar essa pessoa? Enfim, assim... Hoje a gente trabalha, como a gente trabalha com egresso, assim, ouvindo o sistema carcerário, por isso que a gente também tem uma equipe preparada para isso, né, Vivi? Profissionais ali também. Para a gente entender que aqueles crimes cometidos foi crimes de escassez sociais, más escolha e tal, ou se foi crimes de saúde mental. Tá. Muitas das vezes crimes, né, de abuso sexual, de pedofilia e tal, no fundo, são problemas que têm atrelado à saúde mental, né, das pessoas. E isso tem que ser tratado. Sim. Muitas das vezes não é um emprego, é um tratamento. Ok. O que mais resolve para aquela pessoa o tratamento? E vocês identificam? Vocês têm acesso a tudo e que... nós... Baseado por isso que a gente, tem uma equipe psicossocial, não tem só a percepção do mentor social, do atendimento, do Léo quando consegue chegar na operação e tal. Não tem aquele negócio, né? Não, a gente tem profissionais que vai analisar, né? Já tem o crime. Não é porque também tem o crime lá identificado no papel. A gente sabe que a justiça é cega.
Muitas das vezes a gente identifica e o crime não está no papel. O crime é outro no papel, mas a gente identifica no comportamental através do profissional. E a gente entende que aquilo ali, a solução daquilo ali não é um trampo, é um tratamento. Mas, pô, grande parte, assim, mais de 90 e poucos %, assim, são questões sociais. Entendi. Né? São questões sociais. Quando é de tratamento mental, vocês não levam para o mercado de trabalho no primeiro momento? Na verdade, a gente não leva para o mercado de trabalho, a gente encaminha para os órgãos competentes. Entendi. Então, por isso que a gente tem parcerias com CAPS, com CRES, com CRAS, enfim. Né, tem algumas parcerias, porque foge da nosso conhecimento de combater a escassez, a vulnerabilidade social, porque entra numa questão mais de saúde. Entendi. Que nós não somos especialistas do assunto. Sim. Então, a gente leva para esses órgãos e eles vão lidar com isso e eles vão tratar dessa situação. Isso. Né? Então, nós fazemos os encaminhamentos. Muito bom. Né? Então, a gente é uma organização da sociedade civil de porta aberta para a gente atende todo mundo. Só que a gente direciona baseado no que a gente consegue colher de informação para os encaminhamentos corretos. Então, muitas das vezes, né, como ele comentou ali, a gente entende que tem, né, um desvio ali, né, de personalidade. E aí, baseado nisso, a gente faz o encaminhamento, porque não é o serviço que vai resolver. Entendi, claro, perfeito. Né? Então, a gente também tem essa responsabilidade, né, de olhar com essa riqueza, assim, de detalhe. Né? A pessoa não se adaptar com o trampo é uma coisa. Né? Então, hoje, uma dos nossos indicadores, e é um indicador que a gente tem super relevante, é que a pessoa vai para o mercado de trabalho e ela não volta a cometer o crime. Qual que você tem esse percentual de reincidência? Temos hoje, assim, a última incidência, a última aferição foi em 2022. Né, nós fizemos uma aferição junto ao Tribunal de Justiça. A cada 500 pessoas que passaram pelo Recomeçar, 99% delas permaneceram em sociedade. Ah, que coisa maravilhosa. Né, então, isso é um grande indicador. As pessoas que a gente conseguiu desenvolver na oficina de empregabilidade, conseguiu desenvolver com as capacitações profissionais, conseguiu recolocar no mercado de trabalho, entendemos que são instrumentos fundamentais para a pessoa não voltar a cometer o crime e não voltar ao sistema carcerário, né? Não rescindir novamente ali. Né, ao sistema carcerário. Então, você está me dizendo que vocês encaminham para empresas pessoas que têm questões sociais, de vulnerabilidade social. Problemas, como ele falou, se eu descobrisse que era uma coisa com criança, eu ia me afastar. Esse tipo de problema, vocês não é um problema. Esse tipo de situação, não sei como dizer, vocês não encaminham. Vocês identificam o que é a situação e mandam para os órgãos competentes. Não é um emprego, é o que você falou. Porque a gente entende que tem que ter um outro trabalho. Perfeito. Então, é um outro tipo de trabalho que precisa ser realizado também. Não pode ser excluído. Ele precisa ser tratado. Mas tem os órgãos competentes que faz isso. Perfeito. Então, empresas... Vocês recomeçaram, a ONG Recomeçar vai encaminhar como opções para as empresas de diversidade. E quando a gente fala de diversidade, né, Léo, não sei se você sente isso, e eu queria também saber sua opinião sobre isso. A gente fala muito do universo dos grupos minorizados, né, que são os negros, que são as mulheres, que são o público LGBTQIA+, trans, pessoas com deficiência, mas como eu te falei, 20 anos, eu nunca tinha ouvido falar que tinha essa possibilidade da gente trazer ex-detentos, egressos do sistema penitenciário para dentro das empresas. E eu, como pessoa de RH, e eu vou colocar aqui agora a Mariana, que meu amigo ele vai pôr pra gente, a Mariana... Mariana, eu queria saber, se você pudesse, você daria oportunidade para alguém que acabou de sair do sistema prisional? Bom, eu acho que todo mundo tem direito a uma segunda oportunidade e a gente não deve julgar as pessoas pelo passado delas, porque todo mundo tem a oportunidade de mudar e de ter novas atitudes. Então, eu acho que sim, eu daria uma oportunidade. Incrível, muito obrigada, viu? Tá vendo? A Mariana disse que daria uma oportunidade. Como eu, que sou de RH, posso
treinar as pessoas que já estão comigo, sensibilizar as pessoas que já estão na empresa para receber um ex-detento? Vivi, eu acho assim, primeiramente você tem que estar, né, a Mariana ali é um exemplo, né, eu daria oportunidade, mas ela já teve contato com a situação, né, eu acho que a gente também tem essa responsabilidade de trabalhar o pré, sabe? Sim, sensibilizar, lógico. Sensibilizar, mostrar os cases que já deram certo. Pô, hoje o Recomeçar consegue fazer com que o executivo, né, os executivos, presidente de empresa, gerente, supervisor e tal, vai conhecer o sistema carcerário, vai conhecer sobre o trabalho que é realizado e tal. Porque assim, durante 20 anos, por que você nunca viu? Porque sempre foram invisíveis. Muitas das vezes, alguns RHs, né, consultou se a pessoa tinha algum processo e por ali já ficou. Sim. Não deram a oportunidade, né, de inovar. Eu acho que até mesmo o RH, quando, né, tem essa ação, na verdade, essa reação, porque a ação é do cara de mandar o currículo, quando ele tem essa reação de já entender ali, ele perdeu a oportunidade de evoluir como ser humano. Mas isso tem que ser uma cultura da empresa, né, Léo? Tem que ser uma cultura da empresa. Não é uma atitude só do RH, Não, é cultura de empresa mesmo. Não é a pessoa, RH, a pessoa ali. A pessoa representa uma empresa. Então, é a cultura da empresa que já tem, né, de uma certa forma, de cima para baixo, como que funciona ali, né, o conceito dela ali. Enfim, a gente, quando acontece isso, deixa de evoluir, sabe? Deixa de crescer em relação à oportunidade para as pessoas. E aí, pô, diversidade, por que o egresso do sistema carcerário... Quanto tempo fala de diversidade? Ele nunca foi... Porque ele é todo mundo. Ele é o egresso, ele é o PCD, ele é o negro, ele é a mulher, ele é todos. Ele já é o minorizado, né? Ele não é a diversidade, ele é a exclusão. Ele é o invisível, a pessoa que está fora. Entendeu? A pessoa que ela só é vista quando ela comete um crime novamente. Quando ele foi para a faculdade, quando ele não sei o quê, quando ele se recolocou, trabalhou, gerou renda, reconstruiu a família, ele não fez para a sociedade mais do que a sua obrigação. Né? Então ele se torna invisível, ele é mais um ali. Né? As pessoas não enxergam que, né, a criminalidade e tal tem as suas facilidades, e a pessoa, quando você deixa ela de cometer o crime, pô, você está colaborando já com a segurança, você está evitando... É verdade, né? Né, que você tenha que andar de carro blindado, que você... Enfim, você está colaborando, quebrando um monte de situações ali. Sim. E aí nunca foi tido como diverso, porque o egresso ele é todo mundo. Ele é uma exclusão. Sim. Agora, pô, eu ficaria muito feliz se a gente conseguisse o espaço da cota do egresso do sistema carcerário. Não tem isso ainda, né? Ainda não tem. Mas tem alguma lei, um estudo? Tem pelas empresas que prestam serviços públicos, licitação. Uhum. Que elas têm como o preso ou o egresso do sistema carcerário e tal tá na custódia do Estado e do Tribunal de Justiça, essas empresas que prestam esses serviços públicos têm a responsabilidade de contratar de 3% a 6% da sua grade, da sua capacidade ali, de pessoas, né, que ou estão em regime semiaberto, regime aberto ou condicional, né, no seu quadro de funcionários. Né? E, enfim, o metrô é um grande contratante, né, um dos maiores contratantes, o metrô né, entre outras, tem outras empresas. Né? Isso tanto no municipal, no estadual, quanto até mesmo no federal. Lá em Brasília, no federal, a gente vê muitos egressos ali, né? Pessoas que estão no regime semiaberto, trabalhando dentro dos órgãos públicos, ministérios, OAB, enfim. Nossa, que legal. Né? Muitos lugares você vê as pessoas trabalhando. Mas é muito disso, assim, sabe?
A gente vem, né, com essa situação. Quando a gente chega na empresa, ainda é um baque. Sim. A sociedade, ela não tá, de uma certa forma, não vou falar desenvolvida, não tá preparada. Poderia usar desenvolver, mas ela não tá preparada, né, para conseguir já recepcionar isso. Mas qual que é a ideia? A ideia é, através do Recomeçar, outras instituições, vocês que dão a oportunidade, isso aqui que vocês estão me dando aqui, esse momento aqui, vocês me dão a oportunidade de moralizar o trabalho que eu realizo e mostrar que dá certo. Sim. Né? Eu, como egresso do sistema carcerário, né, me coloco aqui, né, sendo a voz de outros egressos do sistema Sim. carcerário, né, de pessoas em privação de liberdade. Então, vocês me dão a oportunidade de moralizar. Né? E a gente, de fato, se coloca à disposição das empresas para que elas possam entender um pouco mais de como fazer esse acolhimento, gerar essa oportunidade dentro da empresa. E não tem... real, não tem, de uma certa forma, como que eu posso falar? Mudança, assim, de tratamento. É só tratar de igual. Ô, Léo, então assim, você acha que se a gente mostrar números para as empresas, esse número que você me falou de 99%, né, que continua no emprego, que se mantém lá, que quer dizer, que recupera uma vida digna, quando a gente leva esses números para as empresas, talvez seja uma coisa que convença mais, né? Porque a gente fala e o que eu percebo é que, assim, diretoria gosta de número, né, Léo? Diretoria gosta de número. Então, se você jogar uns números lá e falar, olha isso aqui, olha isso que está acontecendo. Então, eu acho que isso impressiona. Quando você me conta a sua história logo no começo, foram crimes graves, gravíssimos, né, Léo? Gravíssimos. E aí, quando eu vejo que mesmo com crimes gravíssimos, como os que você cometeu e já pagou e tudo, você conseguiu recomeçar, né? Eu consigo entender que outras pessoas podem e querem recomeçar e que muitas vezes precisa de uma oportunidade que eu, talvez, como empresário, tenho condições de fazer. Mesmo porque vocês continuam acompanhando esse egresso, né? Vocês acompanham, vocês fazem uma mentoria, ou seja, eles estão uma vez por semana ali no início, né, Léo? Eu tô querendo diminuir para 18 meses, mas tem gente que eu já acompanho há 6 anos. Olha só. Hoje, na verdade, eu nem acompanho ele que me acompanha. Entendi. Ele que procura pelo Recomeçar, ele que traz, né, a evolução, fala também daqueles que estão sendo inseridos dentro daquela empresa. Então, é um negócio bem legal, assim, que acaba fazendo já parte já. Ô, Léo, e a família dessas pessoas? A gente viu várias transformações, né? Conta Várias pra mudanças, gente. né? A gente tem... Eu tenho pessoas que eu peguei, coloquei dentro do meu carro, levei para entrevista de emprego, a pessoa não tinha o ensino médio, a empresa exigia, a gente se comprometeu que ele ia estudar, ele foi estudar através de CEJA, fez as provas e hoje já está com a sua segunda... Tá com a sua segunda faculdade, aí falou, não, Léo, mas você perguntou sobre a família. Aquele comportamento dele transformou a família dele, que o filho que já tinha ido para a FEBEM não voltou não, porque é o normal, né? Vai para a Fundação Casa, passa alguns dias, vai para o sistema comum. Entendi. Né? Quebrou o ciclo, porque o pai se comportou de uma forma, né, como um cidadão, um cara que está na faculdade, um cara que está buscando, está se estruturando. Então, aquele exemplo foi fundamental para quebrar o ciclo dentro da casa dele. Né? Então, a gente tem algumas outras, né, experiências nesse sentido, mas eu já vi e vejo aí várias famílias reconstruídas. Aí. A gente tem várias famílias que foram, né, revitalizadas, reconstruídas, a partir do momento que a pessoa teve uma oportunidade e aproveitou ela. Assim, mudou, né? Mudou todo aquele... Núcleo, aquele todinho. núcleo ali, mudou todo aquele contexto ali familiar de intriga, de dificuldade, não sei o que lá, a partir de um reposicionamento de uma pessoa que saiu do cárcere. Dignidade, né? Dignidade. O que é dignidade? A gente fala que o egresso do sistema carcerário, ele só enxerga que ele está evoluindo na hora que ele consegue pegar dinheiro limpo e levar para dentro de casa para coisas mínimas, da compra do pão, a compra do papel higiênico, sabe, do absorvente da mulher. Te fala, fui lá, eu comprei o absorvente da minha mulher.
Sabe? Então isso é São dignidade, pequenas são pequenos coisas detalhes. que a gente não tem nem mas a ideia. mulher é empoderada, mas ela estava desempregada, o marido fez o papel dele de chefe de família ali e fez porque ela fez para ele também quando ele estava no sistema carcerário. Foi a vez dele retribuir isso aí. E aí ele se sente valorizado, ela se sente valorizada, protegida. Sim. E de uma certa forma eles conseguem caminhar junto e conseguem dar continuidade na construção da sua família, dando exemplos para os filhos, né? Sim. Então um negócio bem nesse sentido, bem nesse caminho aí. Nossa, eu tô bem emocionada, assim, com a história. Eu acredito muito nessa coisa da gente poder recomeçar, né? Eu acho que em muitos momentos da nossa vida a gente precisa recomeçar, né? Histórias que a gente deixa para trás e isso que você está me falando é toda a sua história, a história do que você tem feito junto com as pessoas que você me contou aqui também. É um presente pra gente ter você aqui. Sem dúvida, é um presente pra gente. Eu acho que é um banho de conscientização, sabe? É uma coisa... Eu acho que, assim, como ser humano, né? Eu não sei nem explicar, sabe? Eu tô bem assim, tocada, porque a gente tende... e aí eu vejo, né? Aqui o brasileiro... tá na cadeia, que se lasque, tem que ficar lá mesmo, tem que ficar... dorme 40, não tem problema, que se lasque. Então, a gente vai crescendo nessa cultura, né? E esquece que também são pessoas, né? Que também estão lá e, como você falou, a grande maioria que precisa de uma segunda chance e quer uma segunda chance. Então, para esses que querem uma segunda chance, né? Que bom saber que tem ONGs e pessoas como você que estão articulando isso. E nós aqui, como podcast que pensa em humanização, a gente quer falar isso para as empresas. Então, olhem por esse lado também. Né? Quando se pensa em diversidade, olhe por esse lado. Chama o Léo lá para conversar. Né? Vê o que ele tem para te mostrar, para te falar, o que ele tem para te sugerir. Olhem os números, né? E apoiem isso, é o que você falou. Às vezes a gente fica pensando talvez em blindagem de carro, em proteção, em cerca elétrica, mas talvez você dê emprego para um cara, né? Vai quebrar um ciclo do filho, né? Do neto, do irmão. Você não tem nem dimensão do impacto Não onde vai. Não tem. Hoje a gente deu exemplos aí, né, de coisas aí do dia a dia, né, que faz parte mesmo da sua higiene pessoal e tal. Mas, poxa, a gente tá vendo pessoas comprando sua casa, comprando seu carro, já tá no seu segundo carro, quitado, que trabalhou, já saiu de férias 3, 4, 5 vezes, pegou aquele seu dinheirinho e embarcou a família no avião e foi tirar um período de férias num lugar legal, entendeu? Então a gente acompanha essa evolução, que é o que a oportunidade... Não é só a parte miserável que saiu. Foi lá naquele comecinho, sim, mas a pessoa caminhou, né? Eu acho que tudo que a gente faz no Recomeçar, Vivi, tudo que a gente faz no Recomeçar é baseado nas experiências que eu tive. Né? Eu tive a experiência de estar com grandes pessoas ali, tento fazer o máximo para que isso aconteça. Né? Tive a experiência de ir para a faculdade, conseguimos colocar o pessoal na faculdade, tive a experiência do emprego. Então, tudo que acontece, né, de proporção com o Léo, eu faço de tudo para escalar isso aí, porque funcionou pro Léo. Sim. Né? Então, a gente vem conversando, o Léo teve a oportunidade de viajar para fora para entender disso. E em breve a gente vai fazer mais alguma coisa aí que não vai ser o Léo. Que legal. Né? Então, assim, a gente sempre tenta entregar, né, o que acontece de legal aqui, fez sentido, vamos entregar lá. Não fez sentido, deixa que essas dores só ficam comigo. Né? E aí fez sentido, vamos entregar lá. Sim. Né? Então, hoje a gente tem várias experiências, como eu falei, pessoas, adquiriu sua casa própria. Por quê? Porque conseguiu a sustentabilidade do emprego, Sim. conseguiu o seu fundo de garantia, Sim. deu de entrada na sua casa, minha vida, nos programas que tem da Caixa Econômica, de não sei do que, né? Enfim, né, meu? E conseguiu se restabilizar hoje, né? E aquilo que passou... Passou. Né? Entendeu? Aquilo que passou. Né? Não vive mais daquilo, tal, enfim. Né, meu? As coisas mudam a partir de uma oportunidade, né? E eu acho que é a gente escutando também, viu, Léo? Porque, por exemplo, esse papo foi muito importante para que eu escutasse isso que você tem para me falar. Porque a sensação mesmo que a gente, culturalmente, é que, não, eles estão lá, é tudo gente ruim, sabe? Culturalmente a gente vai crescendo com essa ideia, com essa mentalidade. Quando você me conta isso, me ajuda a desconstruir tudo isso.
sabe? Me ajuda a desconstruir e ver o lado humano de cada um. E eu acho que é isso. É falar mais sobre isso, é falar, então... Eu espero que você fale muito sobre isso em todos os lugares, congresso e tudo mais, porque a gente, como profissional de pessoas, como empresas que realmente querem trabalhar na diversidade, né, querem trabalhar com isso, com certeza eles vão ter algumas... acho que algumas habilidades, né, que só o que passou, pode ter, talvez. Então, eu acho que a gente tem que ouvir muito sobre isso. Eu acho que quanto mais a gente escuta, quanto mais... A Cris Kerr, ela trabalha muito com vieses inconscientes, né? E ela fala que o maior preconceito que você tem, ela falou que no caso dela, ela tinha feito um teste que tinha dado que ela tinha... Não é que ela tinha preconceito, mas ela tinha preferência por brancos, ao invés de negros ou ser equilibrado. Então, ela falou que ela fez esse teste e ela falou que quanto maior o nosso preconceito com alguma área... É dela que você tem que estar mais próximo para escutar, para ouvir, para entender o humano nessa pessoa. E eu acho que isso é uma coisa essencial. Então, eu estou, muito, de verdade, muito grata pelo seu trabalho, pela sua vida. E a gente quer que você continue falando muito sobre isso. A gente está aqui, vai ficar no YouTube, para as pessoas curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal e tudo mais. Mas... ter conhecimento, né? Falar sobre isso. A gente não fala sobre isso. É um assunto que tem que ser mais discutido, tem que ser mais debatido. Né? Isso, muito estigma, ele faz total sentido dependendo da boca de quem sai, sabe? Então, tem pessoas que têm poder de decisão. Porque hoje o Recomeçar é um dos maiores incentivadores que esse tema esteja sendo desenvolvido nos TCC das faculdades. Hoje a gente atende um monte de aluno de universidade que querem fazer seu TCC. Sabe por quê? Porque amanhã aquele jovem vai estar num poder de decisão. Olha, coisa boa. E ele vai ter essa experiência vivida com a gente. Sim. E quando ele tiver que tomar a decisão, ele vai tomar a decisão correta. É isso aí. E se ele não tomar a decisão correta para aquele momento, vai ser em sã consciência que ele está tomando. Ele não vai ter dúvida. É isso aí. Porque funciona, porque não funciona. Sim. Então, hoje a gente é um dos maiores incentivadores, assim como organização social, para que as pessoas, esses jovens que estão em formação e tal, eles possam adquirir essa vivência junto com a gente, entender esse conteúdo, para que a gente consiga fazer, né, uma sociedade mais igual, né, no passar do tempo. Léo, as empresas que querem falar com vocês, está nesse QR Code aqui? Vocês vão deixar aqui? Tá nesse QR Code, sim, todas as informações... Quero ser parceiro, quero oferecer uma vaga aqui, quero testar esse programa, quero qualificar esses caras aí, de repente eu não vou empregar, mas eu vou qualificar. Quero qualificar. Hoje a gente tem uma empresa que qualifica as pessoas, e eu tenho uma outra empresa que não qualifica, mas contrata essas pessoas. Né? Desse limpeza hospitalar e tal. Tá. Então, assim, né? Eu não vou falar o nome da empresa, porque a gente não pode? De uma certa forma, não é que não pode, não pediu autorização. Ah, tá bom. Mas, enfim, assim, rola, sabe? Tá. Então tem várias formas de ajudar. Eu acho que se você quiser ajudar o Recomeçar, você pode ajudar até com aquela roupa velha que você não usa, que a gente vai transformar aquilo ali em recurso pra gente conseguir pagar psicóloga, assistente social, mentor social. Mas como que faz? Como doação, né? Então as pessoas podem doar tanto em espécie quanto também os seus produtos, o seu guarda-roupa, enfim. Mas aí vocês vendem? É um brechó? É o quê? A gente tem um bazar, né? Tá. Então, assim, o Recomeçar, ele tem esse trabalho todo, né, de desenvolvimento de pessoas para inclusão produtiva, né, no mercado de trabalho. Mas a gente também tem as nossas sustentabilidades. Como que esses caras aí se sustentam? Como eles têm 45 colaboradores? Então, eu tenho parceiros, né, que são investidores, né, no Recomeçar. Então, eu tenho a Brasil Foundation, que é uma investidora no Recomeçar. Eu tenho o Instituto Ação pela Paz, que é o nosso investidor macro do Recomeçar. Todos os programas ele apoia. Temos o Gerando Falcões, né, que foi aonde, né, fez com que tudo acontecesse. Nós temos a Pórticos Global, né, a Fundação Elijas, e nós também temos os nossos doadores, né, as pessoas que compram dos nossos produtos, porque a gente produz uma bela de uma pizza através da pizzaria social Oportunitar. Nós temos o açaí também, Oportunitar. E onde que é isso, gente? Fica em Poá,
né? Ah, gente, não vai entregar lá em casa, Fica Léo? Poá, mas a gente está pensando aí de uma forma em rede de trazer os nossos produtos, né, Congelado, gente. para as organizações também sociais em modelo de franquia social. Então, Olha, é um legal. trabalho que nós estamos aqui desenvolvendo. Nós estamos apanhando um pouquinho, porque não é fácil empreender no Brasil também. Não. Né? Mas nós estamos apanhando, mas a gente tem certeza que a gente vai tirar fruto disso aí, porque nós somos resistentes. Vai dar certo. Né? Vai dar certo. Então, a gente tem os nossos produtos, tem o nosso espaço que a gente também aluga ali para o pessoal fazer um aniversário com valores sociais. Né? Então, nós também temos a nossa fonte de gerar a nossa própria receita. Porque é muito difícil viver a pessoa ir lá no nosso site, por mais completo que ele seja, doar. Então, pô, não doa por quê? Porque tem seus preconceitos, acha que... Vai comprar uma pizza, compra. Mas comprar uma pizza, compra. Então, comprar pronto. uma roupa de ser reutilizada, compra. Então, a gente vem cada vez mais fomentando esse negócio da sustentabilidade da instituição com os nossos próprios produtos. Sim. E aí tem uma porrada de gente que doa, né? Não doa o dinheiro, mas doa o vestido, doa o chapéu, doa o sapato, a calça jeans. E ali, a partir daquilo ali, a gente faz com que, né, a nossa economia circular funcione. Maravilhoso. E a gente gera emprego para as pessoas que trabalham também nessa frente e gera recurso para que a gente possa, de uma certa forma, manter toda a organização social, tudo funcionando legal. Você chega lá para visitar lá, é um ambiente legal que as pessoas curtem, né? E já fica feito o convite para, né, para toda a equipe tá indo lá comer uma pizza. Vamos lá, gente. Papo. Você falou em comer, a galera já aceitou. Isso aqui é assim, se você falou, vamos lá comer, a gente já tá aceitando e não sabe nem o que que é. Mas As a gente nossas tá redes indo. sociais. Viu, Joel? Ah, é? Vocês são convidados. Estamos convidados? Vamos conhecer. Aí conhece também como funciona a operação do Recomeçar. Olha só. E o Joel é o responsável de montar a comitiva, que faz um tour de visita, né? E aí a gente montando agora um modelo, né? Para que a gente consiga aproximar e as pessoas entender que, pô, se tiver um trabalho, a gente vai ter o resultado. Né? Muitas das vezes o que a gente quer, a gente quer o seu tempo durante 1 hora para a gente apresentar algumas coisas legais. Né? E aí a gente tem uma conselheira, né? Uma parceira que, através dela que eu tô aqui, e eu quero agradecer a Sandra, né, pela oportunidade. Eu ia falar, Sandra Dioff. A Sandra Sabia. Dioff, né? Ela Só podia. Ela é minha conselheira já há algum Maravilhosa. tempo. Né? Ela faz parte do conselho do Recomeçar já há algum tempo. Do trampo é Tipo, seu. desde Ela o tem uma início. ONG. Não é ONG. O dela, não é ONG. É um negócio social. É, negócio social, é. O trampo é seu e tem um Binice também. A Binais, sim. A Binice também, nós fizemos um trabalho incrível, assim, eu e a Sandra, e depois já replicamos isso também para dentro do Gerando Falcões, que é utilizar a mão de obra de mulheres que estão em regime semiaberto para que elas possam trabalhar em empresas na rua. Então fizemos isso com uma grande empresa, que começamos com 20, hoje já está com 150. Mulheres egressas do sistema prisional. Egressas, Ah, que egressas coisa não, ótima. que ainda está em regime semiaberto. Ainda está em regime semiaberto. E aí depois que ela sai de liberdade, muitas das vezes ela consegue ser absorvida na própria empresa. E agora iniciamos também dentro do centro de distribuição do Gerando Falcões, né, a utilização dessa mão de obra e fazendo parte da ressocialização. E aí a gente está tendo devolutivas sensacionais de como aquelas mulheres estão se sentindo quando chega no Gerando Falcões e da forma que elas estão sendo tratadas. Então isso é um resultado que a gente nem consegue, se for colocar em valores, né, impagável. É verdade. Né? Mas de impacto social a gente consegue, né, mostrar grandes resultados, assim. Sim. E é um modelo que a gente convida as pessoas, né, as empresas que querem, né, ampliar, né, o seu impacto social para entender esses modelos, como que a gente enxerga que isso faz com que a sua empresa também cresça, né, com responsabilidade social. É isso aí. E com entrega, não é só responsabilidade Sim, social. claro. É que essa mão de obra pode dar muito resultado. É dinheiro, gente. É faturamento. É faturamento, verdade. né? É verdade. Então, um negócio bem legal. Léo, como te agradecer, né? Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada pela sua
pela sua missão. Muito obrigada por ter vindo aqui. A gente sabia que tinha outra TV querendo você hoje, no nosso horário, mas você preferiu a gente. Desculpa, gente. Muito obrigada, muito mesmo. Nossa, lindo trabalho. Quem sabe um dia a gente não vai lá fazer uma externa, né, Fábio? A gente tenta convencer o chefe, não é mesmo? Depois a gente faz um trabalho de convencimento, tá, Léo? É isso aí. É isso aí. Muito obrigada por tudo. Sucesso, lindo sucesso para você, que você possa crescer muito junto com todas essas pessoas e muitas empresas possam aderir a esse trabalho que, na verdade, dignifica a empresa e dignifica a pessoa que está recebendo. Então, muito obrigada. Gostou? Gostei, adorei. Obrigado pela oportunidade e sempre à disposição para contribuir. Tamo junto. Obrigada, gente. E aí, eu não falei que ia ser incrível? Eu falei pra vocês. Então, se você gostou, você já pode curtir, você pode se inscrever, você pode compartilhar, você pode fazer comentários, pode fazer o que você quiser aqui no YouTube. Acho que quase tudo que você quiser. Muito obrigada por tudo. Um grande beijo pra vocês e até o próximo Pode Ser Humano. Beijo, tchau, tchau. Valeu. Obrigada.